Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é absolutamente crucial para a educação do nosso tempo, a alfabetização científica. Pensa bem, num mundo que está transbordando de informação e, claro, de desinformação, preparar os alunos para pensar de um jeito mais crítico nunca foi tão importante. A nossa conversa vai seguir um roteiro de 6 partes. A gente começa entendendo esse desafio da desinformação, depois define qual é a habilidade-chave para lidar com isso, em seguida a gente explora como dá para transformar a sala de aula com ferramentas bem práticas, como superar as barreiras que sempre aparecem e, no final, a gente celebra o papel fundamental de quem educa. Vamos nessa! Então, começando pela primeira parte, o mundo de informação. O cenário hoje é basicamente um bombardeio constante de dados, de opiniões e, infelizmente, de muita, mas muita coisa que não é verdade. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que a gente navega nesse oceano de informações sem se afogar? Saber separar o joio do trigo, o fato da ficção, não é só uma habilidade importante. Talvez seja a habilidade mais vital que a gente pode ensinar hoje em dia. E essa citação do nosso material de base resume a urgência da coisa de um jeito perfeito. Não é mais um luxo intelectual, sabe? É uma necessidade básica para a gente exercer a cidadania e tomar decisões mais conscientes, seja sobre saúde pública ou sobre o futuro do planeta. Certo, agora, na nossa segunda parte, vamos direto para a solução. Se o problema é a desinformação, a resposta pode muito bem ser a alfabetização científica. Mas o que é que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Então, o ponto-chave é este aqui. A alfabetização científica é muito mais do que decorar fórmulas ou saber um monte de fatos. É um jeito de pensar, é ter a capacidade de fazer perguntas, de analisar evidências e de usar um raciocínio lógico para entender o mundo que está à nossa volta. E os benefícios disso, nossa, são transformadores. A gente está falando de desenvolver um pensamento realmente crítico, de formar cidadãos mais preparados para debates importantes e, claro, de combater de frente a praga da desinformação. E, de quebra, essa habilidade ainda prepara a garotada para as profissões do futuro, né? Em ciência, tecnologia. E tudo isso nos leva para a terceira parte do nosso papo. Como é que a gente traz isso para dentro da sala de aula? A resposta está numa verdadeira virada de chave, sair da aprendizagem passiva e mergulhar na aprendizagem ativa. Esse quadro aqui mostra o contraste de uma forma que não deixa dúvida. A gente está deixando para trás aquele modelo onde o professor fala e o aluno só decora, e a gente está abraçando um novo modelo onde o aluno está no centro de tudo, investigando, descobrindo, colaborando e, o mais importante, construindo o próprio conhecimento. A filosofia que move essa transformação toda é a chamada didática desenvolvimental. E o nome já diz tudo, né? O foco é no desenvolvimento do aluno, é em estimular aquela curiosidade que já existe para que o aprendizado faça sentido de verdade e se conecte com a vida. Certo, então vamos para a quarta parte, a mais mão na massa de todas, o kit de ferramentas. Quais são as estratégias concretas que qualquer educador pode começar a usar para promover essa aprendizagem ativa? Bom, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem é a aprendizagem baseada em problemas, ou ABP. A ideia é simples, mas é genial. Em vez de começar pela teoria, a gente começa com um problema. A partir daí, os alunos que têm que correr atrás, investigar e aprender os conceitos que eles precisam para resolver aquilo. Para ficar bem concreto, olha só esse exemplo prático da horta escolar. Um projeto desses transforma a sala de aula num laboratório vivo. Os alunos não estão só ouvindo falar de fotossíntese, eles estão lá investigando, testando hipóteses, mexendo com as variáveis e analisando dados reais. Isso sim é construir conhecimento. E olha, o kit de ferramentas é enorme. Pensa em simulações digitais para a gente conseguir ver o que é invisível, debates bem estruturados para afiar argumentação, experimentos com materiais que a gente tem em casa, dinâmicas de grupo que ensinam a colaborar e até avaliações que dão um retorno imediato para o aluno saber onde melhorar. Bom, vamos para a quinta parte. A gente sabe que colocar tudo isso em prática não é um passe de mágica. Por isso, é fundamental a gente reconhecer e saber como lidar com os desafios que, com certeza, vão aparecer pelo caminho. As barreiras são bem reais. Vai desde uma resistência natural à mudança, passa pela falta de recursos, por uma formação de professores que nem sempre está atualizada e por currículos que parecem de outro mundo, sabe? Longe da realidade dos alunos. Reconhecer esses obstáculos já é o primeiro grande passo para a gente conseguir superá-los.
Mas, para cada barreira, pode ter certeza que existe uma estratégia. A solução passa por investir pesado na formação contínua, usar a tecnologia de um jeito criativo, garantir tempo para que os educadores possam colaborar e planejar juntos, adaptar o currículo para a realidade local e, talvez o mais importante, construir uma cultura na escola que realmente valorize a inovação. E assim a gente chega na nossa parte final, que na minha opinião é a mais inspiradora. Porque no centro de toda essa transformação tem uma figura essencial, a do educador, que assume um papel totalmente novo e muito mais poderoso. E aqui está a grande virada de chave. O professor deixa de ser aquele que só transmite o conhecimento e passa a ser um guia, um curador de experiências, um facilitador que acende a chama da curiosidade e que ajuda a cultivar o pensamento crítico em cada um dos alunos. E essa citação final amarra tudo perfeitamente. O impacto de um educador vai muito além dos muros da escola. Ao promover a alfabetização científica, a gente está preparando a próxima geração para os desafios e para as maravilhas de um futuro que vai ser complexo, garantindo que eles possam não apenas sobreviver, mas prosperar. E para a gente encerrar, fica aqui essa provocação. A mudança de verdade começa com um pequeno passo. E muitas vezes, esse passo é simplesmente uma boa pergunta. Uma pergunta que não tem resposta pronta, mas que abre 1000 portas para a investigação, para a descoberta e para o encanto. Qual vai ser a sua? Muito obrigado pela companhia nessa jornada.